Oi, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vou apresentar para vocês agora o meu trabalho de conclusão de curso. Vou abrir aqui a apresentação de slide e compartilhar a tela com vocês. Bom, gente, o tema do meu trabalho é a relação entre a enzima conversora de angiotensina 2 e a infecção por coronavírus. Bom, no início de 2019, todos fomos pegos de surpresa, com um vírus pertencente à família Coronaviridae, que surpreendeu ao iniciar um surto de uma doença respiratória, inicialmente na cidade de Wuhan, na China. Esse vírus ele foi nomeado SARS-CoV-2 e, devido à sua alta capacidade de disseminação, ele atingiu rapidamente países da Europa, Ásia e Américas, o que fez com que a Organização Mundial de Saúde decretasse pandemia no dia 11 de março de 2020. Na ocasião, a gente já contava com 118 mil casos e mais de 4 mil mortes. Embora nós tenhamos sido pegos de surpresa, com esse surto, já ocorreram outros 2 surtos anteriormente causados por coronavírus. O primeiro aconteceu em 2002 e teve fim em 2003, e o segundo teve início em 2012, e o último caso só foi registrado em 2017. Diante disso, o objetivo desse trabalho é analisar, sintetizar e discutir os achados científicos a respeito do papel da enzima conversora de angiotensina 2 nas infecções por coronavírus ao longo desses 3 surtos. Para isso, foram realizados levantamentos em base de dados como PubMed e Cielo, e esse levantamento ele foi dividido em 3 etapas. O primeiro levantamento englobou o período do primeiro surto, que se refere ao ano de 2002 e 2003, do qual eu obtive 5 revisões. Um segundo levantamento, que abrangeu o período de 2012 a 2017, referente ao segundo surto, e um terceiro levantamento, que é referente ao período dessa pandemia, ou seja, de 2019 até o momento, do qual eu obtive 10 artigos. A enzima conversora de angiotensina foi descoberta em 2000, durante pesquisas realizadas para ajudar a elucidar melhor o funcionamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde ela é considerada um eixo contrarregulatório porque ela cliva a angiotensina 2 em angiotensina 1,7. E essa angiotensina 1,7 ela tem ação contrária às ações desempenhadas pela angiotensina 2. A ECA2, então, ela ganhou os holofotes quando, nesse primeiro surto causado por um coronavírus, ela foi descoberta como sendo a responsável por mediar a entrada viral nas células hospedeira. No geral, os vírus eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que eles dependem da maquinaria celular para transcrever e traduzir o seu material genético, a fim de formar novas partículas virais e para que elas sejam liberadas no meio extracelular. Após décadas de estudos, no início do século XXI, os cientistas eles achavam que eles já haviam definido todo o escopo da família dos coronavírus, que é dividido em 3 grupos, grupo beta, alfa e gama coronavírus. Entretanto, com esse primeiro surto ocorrido em 2002, eles foram surpreendidos, por conta dessa doença que foi chamada de síndrome respiratória aguda grave, e o vírus causador foi nomeado SARS-CoV. A princípio, eles acreditavam que se tratava de um novo vírus e que, por esse motivo, também fazia parte de um novo grupo de coronavírus ainda não conhecido, mas após alguns estudos, eles concluíram que, na verdade, o SARS-CoV ele faz parte do grupo beta. Esse primeiro surto, ele teve início na província de Guangdong, na China, e ele chegou a atingir 29 países, na maioria países asiáticos, totalizando 8.098 casos e um pouco mais de 700 mortes. Ele teve fim em 2003, somente com quarentena e restrição de viagens, já que no momento ali eles não tinham nenhum tratamento conhecido. O genoma viral ele foi sequenciado e foi disponibilizado publicamente para que os pesquisadores eles pudessem utilizá-lo para tentar encontrar uma forma de tratamento ou até mesmo de contenção desse vírus. A síndrome respiratória aguda grave, ela se apresenta em 3 fases distintas. Na primeira fase, os pacientes eles podem apresentar febre, tosse não produtiva, mialgia, dor de garganta e, em alguns raros casos, eles também podem apresentar dispneia. Já na segunda fase, os sintomas são febre contínua, dispneia, hipóxia
e alguns dos pacientes podem chegar a apresentar diarreia. A terceira fase, ela é caracterizada por uma piora do quadro clínico, né, no qual o paciente ele vai desenvolver a síndrome da angústia respiratória aguda, e essa síndrome ela pode trazer a necessidade de ventilação mecânica e também pode levar o paciente a óbito. Para a avaliação das fases, né, da doença causada pelo SARS-CoV, foram realizadas autópsias em pacientes que foram a óbito em diferentes fases da doença. Os principais achados nas autópsias em fases iniciais foram membranas hialinas, edema exudato fibrinoso, trombo de pequenos vasos, perda e descamação de pneumócitos e infiltrado de células mistas. Já nas fases mais avançadas, os principais achados foram pneumonite, hiperplasia de pneumócitos tipo 2, metaplasia escamosa e bronquiolite obliterante. Os vírus pertencentes às famílias dos coronavírus, eles possuem uma ligação altamente específica por espécie. O SARS-CoV ele se liga à ECA2 para viabilizar a sua entrada na célula hospedeira. A ECA2 ela é uma carboxipeptidase transmembrana de ligação a zinco e ela é homóloga à enzima conversora de angiotensina, conhecida como ECA. Ela é expressa nos pulmões, rins, testículos, coração e no sistema gastrointestinal. A ligação vírus-célula ela ocorre com a interação da subunidade S1 da proteína S do vírus com a porção extracelular da ECA2. Essa interação ela induz uma mudança conformacional da proteína S, formando um feixe de 6 hélices, e essa proteína S do SARS-CoV ela é clivada por proteínas lisossomais, a catepsina L e catepsina P, nos endossomos iniciais, e com isso vai ocorrer a fusão da membrana celular com o envelope viral, permitindo então a endocitose do vírus. Porém, esse mecanismo ele gera regulação negativa da ECA2 e ele é considerado um fator crucial para a patogênese da doença. A regulação negativa ela é causada porque quando o vírus ele se liga à porção externa da ECA2, essa porção ela é internalizada e também a ativação da enzima de conversão do fator de necrose tumoral alfa. Ele vai clivar o domínio externo da ECA2, separando ele do seu domínio transmembrana e fazendo com que esse domínio externo ele seja liberado para o meio extracelular. Alguns estudos realizados para comprovar a ação da ECA2 na entrada viral na célula hospedeira, usando camundongos selvagens e camundongos nocaute para ECA2, onde esses camundongos eles foram infectados com SARS-CoV mesmo por via intranasal. No segundo dia após a infecção, os camundongos selvagens eles apresentavam títulos virais 100 vezes maiores do que os camundongos nocaute. Os camundongos nocaute para ECA2 eles não apresentam a expressão da ECA. Um outro estudo realizado buscando elucidar o papel protetor desempenhado pela ECA2 foi realizado utilizando camundongos nocaute também e camundongos controle, que expressavam a ECA. Nesses camundongos, a síndrome do desconforto respiratório ela não foi causada utilizando o SARS-CoV, ela foi induzida de outras formas, 3 formas diferentes, através de endotoxinas, aspiração de ácido e sepse peritoneal. E nesse estudo, todos os camundongos nocaute, independente da forma de infecção, apresentaram a doença na sua forma mais grave, quando comparados ao grupo controle. A perda da expressão da ECA ela resultou no aumento do edema pulmonar, no acúmulo de neutrófilos, no aumento da permeabilidade vascular e na piora da função pulmonar. De acordo com esses autores, os efeitos apresentados eles estão diretamente relacionados, na verdade, com os níveis aumentados de angiotensina 2, que aumentam devido à diminuição da expressão de ECA. Tanto é que o uso de ECA2 recombinante, nesse caso, reduziu os níveis de angiotensina 2 e fez com que os sintomas até então apresentados pelos camundongos melhorassem em ambos os grupos. O mecanismo pelo qual o SARS-CoV causa lesão pulmonar ele não foi elucidado nessas pesquisas, que aconteceram durante o período do primeiro surto, e as evidências indicavam que a carga viral e a resposta imunológica do hospedeiro tinham relação com a gravidade da lesão. Também existiam indícios de que o SRAA ele estaria envolvido nessa patogênese. Em 2004, Hoffman e Pullman eles disseram num artigo publicado que o SARS-CoV ele poderia ser reintroduzido na população humana a qualquer momento
E para estar preparado para tal cenário, o desenvolvimento de vacinas e terapêuticas era uma tarefa importante. E realmente eles não estavam errados, já que há exatamente uma década depois, um outro vírus que foi identificado como coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, mais conhecido como MERS-CoV, ele causou um novo surto, que atingiu 27 países, sendo que 80% dos casos registrados ocorreram na Arábia Saudita. Foram 1.733 casos e 678 mortes, num surto que durou de 2012 até o final de 2016, começo de 2017. Os pacientes acometidos por MERS-CoV, eles apresentavam sintomas semelhantes aos pacientes acometidos por SARS-CoV, que são febre, mialgia, tosse não produtiva, dispneia. Alguns raros pacientes podiam até apresentar vômito, diarreia, dor abdominal. Em específico, o MERS-CoV, eles observaram que a evolução do quadro para uma insuficiência renal ela era mais frequente. O MERS-CoV ele utiliza para viabilizar sua entrada na célula hospedeira a dipeptilpeptidase, mais conhecida como DPP4. Ela é uma proteína de superfície expressa nos pulmões, rins, fígado, intestino delgado, próstata e leucócitos ativados. Além dela, o MERS e o SARS também, eles precisam da ação de proteases para ativar a função de fusão da proteína S. Então, eles compartilham a protease transmembrana associada à superfície celular serina 2, que também pode ser conhecida como TMPRSS2. O mecanismo de entrada do MERS-CoV é o mesmo utilizado pelo SARS, com exceção apenas de que no caso do MERS, ele precisa da clivagem por uma furina. Além de compartilhar a ação de uma protease, o SARS-CoV e o MERS-CoV eles também compartilham o mesmo mecanismo de evasão do sistema imunológico. Esse mecanismo ele consiste na indução atrasada da produção de citocinas pró-inflamatórias. O SARS-CoV ele é capaz de induzir a produção de interferon alfa somente 12 horas depois da infecção. E ainda tem um atraso maior ainda na produção de interferon beta-5 e interferon gama-1. Já o MERS-CoV ele somente é capaz de atrasar a produção de interferon alfa 12 horas após a infecção, assim como o SARS-CoV. Diante dos surtos e das consequências causadas pelos coronavírus até esse momento, em 2017, The Wild e colaboradores, eles disseram em um artigo publicado que o surgimento passado e provável futuro de coronavírus zoonóticos patogênicos e a falta de estratégias antivirais eficazes tornaram dolorosamente claro que nossa preparação para tratar ou prevenir infecções por coronavírus é muito limitada. Isso destaca a importância de avançar nosso conhecimento sobre a replicação desses vírus e suas interações com o hospedeiro. Mais uma vez, eles não estavam errados, já que em 2019 surgiu um novo coronavírus. Os primeiros casos eles foram registrados na província de Hubei, que fica na cidade de China, e devido à sua alta capacidade de disseminação, foi então a pandemia no dia 11 de março de 2020 pela OMS, e perdura aí até os dias atuais. Já são mais de 200 milhões de casos registrados no mundo todo e mais de 4 milhões de mortes. O novo vírus foi nomeado SARS-CoV-2, ele é um vírus envelopado de RNA fita simples de polaridade positiva e também pertence ao grupo beta dos coronavírus. Ele é transmitido pela ingestão ou inalação de gotículas virais e os pacientes podem apresentar a doença de forma assintomática ou desenvolver sintomas que variam de leves a moderados e graves. Os principais sintomas são febre, tosse, fadiga, coriza, perda de olfato, perda de paladar e pode evoluir para uma insuficiência respiratória, falência dos órgãos e até mesmo óbito. Semelhante ao SARS, ele também utiliza a enzima conversora de angiotensina 2 para viabilizar sua entrada na célula hospedeira, porém, ele tem 20 vezes mais afinidade do que o SARS-CoV, de acordo com estudos de cristalografia. Então, a interação ela ocorre através da subunidade S1 da proteína S do vírus e a parte externa, extracelular da ECA2. E nesse momento, a subunidade S2 ela é clivada pela TMPRSS2, fazendo com que a região do peptídeo de fusão seja exposta e permita a fusão viral com a membrana celular.
e aí ocorre a liberação do RNA no citoplasma da célula. Além de permitir a replicação, essa interação ela regula de forma negativa a ação da ECA2. Isso porque a proteína ADAM17 ela vai ser ativada e ela vai clivar o domínio extracelular da ECA2, fazendo com que ele seja liberado no espaço extracelular. Essa ação ela tem uma grande importância na patogênese viral, uma vez que a ECA2 ela é responsável por clivar angiotensina 2 em angiotensina 1,7, e esse domínio extracelular da ECA2, que é liberado no espaço extracelular, ele não tem função fisiológica. O sistema renina-angiotensina-aldosterona ele é responsável por regular a pressão arterial e a função vascular, e nele o angiotensinogênio ele é sintetizado e liberado pelo fígado na corrente sanguínea, onde ele vai ser convertido em angiotensina 1 e direcionado até o pulmão. No pulmão, essa angiotensina 1 ela vai ser convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, a ECA, e essa angiotensina 2 ela tem ação pró-inflamatória e vasoconstritora. Com a ação da ECA2, a angiotensina 2 ela é clivada em angiotensina 1,7, que atua em receptores mais ligados à proteína G, diminuindo a ação vasoconstritora estimulada pela angiotensina 2. Além disso, ela tem ação anti-inflamatória, antitrombótica e antioxidante. Além da regulação negativa da ECA2, a replicação viral ela causa lise celular, permitindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias como a IL-6 e o fator de necrose tumoral alfa, que são diretamente relacionados com quadros inflamatórios graves, e a combinação da diminuição da expressão da ECA2 com o aumento da lise celular, ele vai sobrecarregar a liberação de citocinas, causando o que os autores chamam de tempestade de citocinas. Na literatura, outros receptores foram listados como possíveis mediadores para a entrada viral do SARS-CoV-2 na célula, porém, nenhum tem eficácia comparada à ECA2. Mas são eles o CD147, que é uma proteína transmembrana conhecida também como uma hemoglobulina básica, e foi possível verificar sua interação com o SARS-CoV-2 através de ressonância plasmônica, e a NRP1, que faz parte da família das neuropilinas. Ela é uma proteína transmembranar, que rotineiramente ela atua como um receptor quando ela se liga a substratos clivados por furina. O aumento da sua expressão ele foi observado em pacientes que testaram positivo para Covid-19. Bom, gente, quando a ECA2 ela foi descoberta em 2000, sua função foi elucidada apenas como um elemento contrarregulatório, de ação contrária à angiotensina 2, participando ali de uma forma importante do SRA. Ela foi pouco estudada desde então, até que o primeiro surto causado por coronavírus trouxesse ela de volta ao interesse dos pesquisadores. Entretanto, com o segundo surto de coronavírus, eles viram que não era a mesma molécula utilizada ali para entrar na célula hospedeira, então o interesse ali e as pesquisas decaíram de forma significativa. Com o surgimento do SARS-CoV-2, que também utiliza a ECA, e vendo as consequências sociais e econômicas até que ele trouxe, ela teve o seu retorno ao interesse dos pesquisadores, que começaram a se empenhar em busca de uma forma efetiva de combate à pandemia, que infelizmente já nos custou mais de 4 milhões de vidas, Embora outros receptores eles tenham sido listados, a ECA2 ela continua sendo principal. Não tem um receptor que tenha maior eficácia do que ela. O aumento da afinidade viral até pela enzima conversora de angiotensina 2 tornou a infecção pelo SARS-CoV ainda mais agressiva, uma vez que a regulação negativa da ECA2 tem uma consequência que é o aumento da angiotensina 2, potencializando a resposta inflamatória e a ação do SRA. Até o momento, nenhuma estratégia terapêutica foi desenvolvida com base nesse estudo. E diante de tudo isso fica a experiência, que o custo da produção científica imediatista é altíssimo, e se os estudos que foram iniciados ali em 2000, quando a ECA2 foi descoberta, tivessem sido seguidos e impulsionados, com o primeiro surto, quando ela foi descoberta ali a mediadora para a entrada na célula, milhares de vidas poderiam ter sido poupadas. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês de estarem aqui me assistindo nesse momento e me avaliando.
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até logo.